A primavera chegou e a Rússia deveria estar fazendo sua ofensiva para acabar com a guerra. Finalmente, a vegetação está começando a dar cobertura e o tempo está melhorando, mas a mesma velha história está se repetindo para Putin. Ele ordena avanços e seus soldados morrem. A Rússia teve seu pior mês na guerra, enquanto a Ucrânia teve o melhor, pois a ofensiva de primavera fracassou e a máquina de guerra russa está se desgastando. Baixas recordes, um novo marco e uma taxa de avanço tão baixa que a Rússia poderia ter passado março sem agir são aspectos negativos para Putin que vamos abordar no vídeo. Mas vamos começar com o que a Ucrânia fez diretamente para tornar março de 2026 o pior mês da guerra até agora para as forças de Putin. E podemos resumir isso em 3 palavras. A Ucrânia atingiu tudo. Enquanto a Rússia começa sua ofensiva de primavera, que deveria garantir vitória a Putin, a Ucrânia amplia ataques em profundidade, além das expectativas russas. Alvos estratégicos foram atingidos em toda a Rússia, no que o Euromaidan Press chama de colheita de março. 5 fábricas, 10 refinarias, usinas de petróleo e defesas aéreas foram destruídas. O Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou que março de 2026 foi um dos meses com mais alvos estratégicos atingidos na Rússia. Vamos começar pelas fábricas. 5 das principais fábricas da Rússia foram atingidas este mês, começando pela fábrica Kremniel, na região de Briansk. Reconhecida como uma das maiores empresas de microeletrônica da Rússia, essa fábrica produz os microchips usados nos mísseis balísticos Iskander e nas defesas aéreas russas. A Ucrânia destruiu uma fábrica, danificando um prédio de produção e um armazém onde a Rússia guardava equipamentos para fabricar chips de mísseis. Esse ataque único derrubou toda a cadeia de suprimentos de mísseis da Rússia. Nos próximos 6 meses, a Rússia não conseguirá produzir os microchips necessários para vários de seus mísseis. Os reparos precisam ser concluídos. Como Briansk está próxima da fronteira com a Ucrânia, acreditamos que o Serviço de Segurança Ucraniano, o SBU, está monitorando e esperando a Rússia avançar mais nos reparos para lançar outro drone, ou vários, e destruir a fábrica Kremniel novamente. Mas essa é só uma de 5. Em Ulyanovsk, a Ucrânia atingiu a fábrica de aeronaves Aviastar, destruindo um abrigo com controle climático e várias aeronaves IL-76 e IL-78 armazenadas lá. A Aviastar fabrica e mantém aeronaves de transporte pesado, segundo o Euromaidan Press. Então, sua perda afeta gravemente a logística russa. Sem aviões de carga pesada, o transporte de equipamentos e tropas pela Rússia e Ucrânia desacelera. Além disso, a Ucrânia destruiu uma fábrica que mantém os aviões-tanque de reabastecimento aéreo da Rússia em boas condições. Portanto, o poder aéreo da Rússia também será afetado. Ataques seguem na 123ª fábrica de reparos de aeronaves, em Staraya Russa, Oblast de Novgorod, Rússia. Novos ataques da Ucrânia atingem hangares com aeronaves IL-76, além de aeronaves de defesa antimísseis e depósitos onde a Rússia guarda mísseis antiaéreos. Mais um golpe nas instalações de manutenção de aeronaves da Rússia, aumentando a pressão sobre a logística interna do país. Depois, foi a vez de Alchevsk e da usina metalúrgica homônima. O ataque ucraniano provocou um grande incêndio na instalação, que fabrica invólucros de projéteis de artilharia e produz aço blindado usado em equipamentos militares usados pelas forças armadas russas. Adeus aos ataques mecanizados. E por fim, a Sevastopol, onde a Ucrânia atingiu Granite. Por que isso importa? Granite é um centro de inovação e, segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, é o único centro que a Rússia tem na Crimeia capaz de reparar sistemas de defesa aérea S-400 para a Rússia. Você pode imaginar o significado disso. Novos ataques à Crimeia virão, e a Rússia pouco poderá fazer, pois sua rede S-400 está desmoronando. Isso é ruim para a Rússia, e nós estamos apenas começando. O Kremlin responde aos ataques da Ucrânia tentando transferir suas instalações de produção para locais mais distantes. É isso que está acontecendo com a instalação da Roscosmos, que ficava em Khinky, que fica na região de Moscou. Essa instalação está sendo transferida para Omsk, que fica na Sibéria e na região dos Montes Urais, em Perm. A Roscosmos tenta mostrar a mudança como aumento de eficiência. Faz sentido. Todos nós sabemos que a eficiência é alcançada ao mover suas fábricas de produção para o mais longe possível dos lugares onde elas são mais necessárias. É tudo besteira. A Roscosmos está mudando sua fábrica para longe de Moscou após o ocorrido em março, pois sabe que Moscou está ao alcance dos drones ucranianos. Não é para aumentar a eficiência, e sim para fugir do problema. Podemos culpar a Roscosmos?
Afinal, a Ucrânia não demonstra a intenção de reduzir ataques ao setor industrial russo. Em 4 de abril, a United 24 Media noticiou que drones do SBU realizaram outro ataque bem-sucedido na usina metalúrgica de Alchevsky, já citada. Esse é o segundo ataque em um mês e mostra que a Ucrânia tem uma estratégia definida. Tudo que a Ucrânia atingiu uma vez, provavelmente será atingido de novo. O que prova a eficácia dessa estratégia é o que a Ucrânia fez com o setor de petróleo da Rússia em março. Portos e refinarias estão em chamas. Em Afipsky e Albashineft, 2 refinarias foi atingido pelos drones da Ucrânia. Ambas produziam óleo diesel, transportado das instalações ao grupo militar do sul da Rússia na Ucrânia. Em Novorossiysk, a Ucrânia atingiu o terminal de petróleo Cheskharis e realizou um ataque devastador ao porto Kavkaz. Esses centros são essenciais para a Rússia exportar petróleo pelo Mar Negro para seus clientes e abastecer navios de guerra da frota do Mar Negro. Em Saratov, outra refinaria foi atingida, e o mesmo aconteceu em Karish e Yaroslavl. Aqui vemos o enfraquecimento dos recursos russos para produzir combustível de aviação e outros produtos que estabilizam o setor de combustíveis doméstico. Depois vieram os ataques de destaque, Primorsk e Ust-Luga. Ambas abrigam portos dos quais a Rússia precisa para manter suas exportações de petróleo fluindo pelo Mar Báltico e chegando aos seus clientes ao redor do mundo. Ambas foram repetidamente atingidas pela Ucrânia na segunda metade de março. Lembre-se, essa é a estratégia discutida. Atacar uma vez, mostrar a Putin que os drones alcançam o alvo e, antes da resposta russa, atacar repetidamente até destruir o alvo. Ust-Luga foi atingida 5 vezes em março, com ataques registrados nos dias 22, 25, 27, 29 e 31 de março. Segundo a Reuters, ataques ucranianos ao terminal de petróleo de Primorsk destruíram ao menos 40% das instalações de armazenamento, para sempre. Em Ust-Luga, o terminal seguia em chamas 7 dias após o primeiro ataque da Ucrânia, segundo fotos divulgadas no X pela conta de inteligência de fonte aberta Special Kherson Cat. A Rússia não pode afirmar que foi um ataque menor ou que os destroços dos drones ucranianos causaram só um pequeno dano. Um dos principais portos da Rússia está tomado por fumaça e fogo, e apesar dos esforços, os incêndios só aumentam e pioram a cada ataque da Ucrânia. Aqui a situação se torna séria para a Rússia. Em 25 de março, o Kiev Independente chamou a queda nas exportações de petróleo da Rússia de recorde histórico negativo. Lembre-se que ainda restariam mais drones ucranianos, principalmente em Ust-Luga. A Ucrânia basicamente paralisou 40% de toda a capacidade de exportação da Rússia, com seus ataques contra Primorsk, Ust-Luga e outros, impedindo a Rússia de vender petróleo, enquanto a guerra no Irã elevou o preço do barril para mais de $100. A Rússia deveria estar faturando muito dinheiro agora, mas em vez disso, está lidando com incêndios de magnitude indescritível, justamente nos portos que deveriam ser suas linhas vitais para seu ouro líquido. O Moscow Times informou em 30 de março que a Rússia enfrenta uma crise na produção de combustível em refinarias. A Ucrânia destruiu pelo menos 40% da capacidade de exportação da Rússia e atacou instalações que produzem combustível para vendas ou uso pelas tropas russas. Aqui está o ponto engenhoso. Ataques ucranianos a Primorsk e Ust-Luga impedem a Rússia de exportar petróleo. Isso causa um efeito cascata nas refinarias afetadas. Mesmo produzindo, a Rússia não tem onde enviar esses produtos. Eles são armazenados nas refinarias até o congestionamento ser resolvido, mas o espaço é limitado e as refinarias podem ter que parar e esperar a normalização. É uma paralisação indireta, que se soma ao caos dos ataques de drones. Se a Ucrânia seguir atacando terminais de petróleo como Novorossiysk, Primorsk e Ust-Luga, a Rússia terá excesso de combustível e petróleo sem destino. Antes de irmos para as defesas aéreas destruídas da Rússia, mais uma coisa. No dia 1º de abril, o Kyiv Post informou que a Rosneft, que é uma das gigantes do petróleo da Rússia, relatou que seu lucro líquido caiu 73% em 2025. Altos impostos sobre lucros, altas taxas de juros e fatores como sanções e drones prejudicaram nossas operações, fazendo a empresa lucrar só 3,6 bilhões de dólares no ano passado. Claro, isso parece muito dinheiro, mas esse número, que representa uma queda de 73%, é ruim para a Rosneft, o que é ruim para a Rússia. Menos vendas de petróleo resultam em menos receita para o Kremlin tributar. E agora que terminais e refinarias estão pegando fogo, a Rosneft está encarando uma ameaça para 2026, pronta para explodir na sua cara.
Ainda nem chegamos às defesas aéreas, e já está claro que março de 2026 foi um mês horrível para a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia. Ainda vem muito mais por aí. Mas antes de chegarmos a isso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar nesse botão e não perder nenhum dos nossos vídeos. Voltando às defesas aéreas, a Rússia perdeu várias para ataques ucranianos em março. Uma dúzia de sistemas de defesa aérea S-300 e S-400 foram destruídos durante o mês. Ambos são sistemas de defesa aérea de longo alcance usados pela Rússia para derrubar drones e mísseis. Eles não cumpriram bem seu papel. Se funcionassem, a Ucrânia não teria atingido a Rússia tão fortemente em março. Mesmo assim, a Rússia preferiria tê-los, mas agora não tem. Somando-se a essas perdas, houve a destruição de 10 sistemas de defesa aérea de médio e curto alcance da Rússia, incluindo Tor, Tor-M1, Pantsir S-1, Tunguska e várias versões das unidades de defesa aérea Buk. Todos são usados na retaguarda russa para afastar drones ucranianos. A ironia é que os próprios drones, que essas defesas deveriam barrar, estão eliminando-as da guerra. Além disso, lembre-se da Crimeia. Com tantos ataques em março, é fácil perder a conta, mas a Ucrânia também destruiu uma instalação de reparo e manutenção que mantém os S-400 russos funcionando. A Ucrânia está eliminando várias camadas das defesas aéreas russas, não só destruindo unidades em todas as faixas de alcance. A Ucrânia também atinge meios de reparo e manutenção, impedindo que unidades russas danificadas retornem ao campo de batalha. Atacar as defesas aéreas é crucial, pois permite o avanço das demais ações citadas no vídeo. Fábricas e refinarias de petróleo pegam fogo porque a Ucrânia passou tanto tempo em março criando corredores aéreos seguros quanto atacando essas instalações. Essa estratégia complexa está sendo usada pela Ucrânia tanto nos territórios ocupados quanto dentro da Rússia. O Kiev Independente destaca isso, observando que uma análise de 1.530 ataques ucranianos verificados na Rússia e nos territórios ocupados, realizados entre junho de 2025 e março de 2026, revelou que 492 desses ataques tiveram como alvo a infraestrutura de defesa aérea. Centenas a mais miraram ativos de anti-acesso e de negação aérea, como unidades de guerra eletrônica e sistemas de comando. Isso mostra a degradação das defesas aéreas russas, visível nos terminais de petróleo em chamas e nas fábricas destruídas. Para piorar para as defesas aéreas russas, isso ocorreu justamente quando a Ucrânia, as suas defesas aéreas tiveram o melhor desempenho em meses. Segundo a conta X da defesa da Ucrânia, a eficiência das defesas aéreas ucranianas subiu 9,7 pontos percentuais em 4 meses. Atualmente, a Ucrânia está com 89,9% de eficiência, tendo estado em 80,2% em dezembro. A meta é atingir 95% de eficiência, unindo defesas aéreas ocidentais e recursos próprios, como drones interceptadores usados contra os drones Shahed da Rússia. A Ucrânia aprimora sua defesa aérea, enquanto a Rússia enfrenta ameaças crescentes desse tipo. Por isso, março de 2026 foi o pior mês da guerra para a Rússia até agora. Entendi. Ainda mais para abordar, já que os problemas da Rússia nos céus estão sendo agravados por um início absolutamente desastroso da ofensiva de primavera e verão, que deveria levar a Rússia a tomar o Donbass e grandes áreas do território sul da Ucrânia. Putin provavelmente esperava se consolar com avanços na Ucrânia, mesmo com fábricas, infraestrutura de petróleo e defesas aéreas em chamas. Putin estava errado. Indo para o campo de batalha, vemos que março de 2026 foi o primeiro mês em 2 anos e meio em que a Rússia não teve nenhum ganho líquido em território na Ucrânia. Segundo The Independent, no mesmo mês, a Ucrânia recuperou 9 km², ou cerca de 3,47 milhas quadradas de seu território. Enquanto o ataque terrestre russo enfrentou problemas de comunicação devido à perda de Stalin e à campanha de Putin contra o Telegram. Isso mostra que a ofensiva da primavera, com a Rússia lançando mais ataques contra as defesas da Ucrânia em março do que em qualquer outro momento de 2026, começou mal. Esqueça! Isso é como um velocista olímpico ouvir o tiro de largada e correr para trás antes de cair de cara no chão. Se Putin prestasse atenção, talvez previsse isso. Os avanços russos na Ucrânia vêm desacelerando há tempos, como destacou o Instituto para o Estudo da Guerra, em avaliação de 31 de março sobre a invasão russa da Ucrânia. Diz que no período entre outubro de 2025 e 26 de março, a Rússia conquistou apenas 1.929,69 km², ou cerca de 745,06 milhas quadradas. Esse já é um número baixo,
mas fica ainda menor se comparado ao período de outubro de 2024 a 25 de março, quando a Rússia conseguiu capturar 2.716,57 km², ou cerca de 1.048,87 milhas quadradas da Ucrânia. As forças russas estão empacadas no terreno mesmo com o início oficial da ofensiva de primavera. E eles acabaram de atingir o marco mais sombrio. Enquanto Putin joga mais gente na linha de frente, a Rússia já ultrapassou 1,3 milhão de baixas na guerra. Isso de acordo com o Minfin, que coloca o número oficial em 1.303.550 baixas até 5 de abril. Esse é um número catastrófico de perdas. É mais do que as perdas de qualquer força militar moderna. Para contextualizar, os Estados Unidos e seus aliados da coalizão sofreram 3.486 mortes durante a Operação Liberdade Duradoura no Afeganistão, segundo a instituição de caridade britânica Help the Heroes. Essa foi uma operação que durou 13 anos, entre outubro de 2001 e dezembro de 2014. A Rússia, em menos de um terço desse tempo na invasão à Ucrânia, já teve tantas baixas que parece que Putin luta contra suas próprias forças armadas. Março foi decisivo para a Rússia ultrapassar esse limite e atingir um marco que nenhuma força militar moderna deveria atingir. No dia 17 de março, a Rússia teve um dia recorde, ao perder 1.710 soldados, o maior número registrado em 2026 até agora. Vai piorar ainda mais para Putin. À medida que a última ofensiva da Rússia se intensifica, parece quase inevitável que veremos vários dias em que a Rússia perderá mais de 2.000 soldados em apenas 24 horas. Para piorar, em março o recrutamento voluntário da Rússia ficou abaixo das perdas no campo de batalha. As perdas russas confirmadas foram de 89 mil entre janeiro e março de 2026, informou a United 44 Media em 1º de abril. O número real deve ser bem maior, possivelmente acima de 100 mil, pois esses são só os registros de perdas confirmados em vídeo pela Ucrânia. No mesmo período, a Rússia recrutou só 80 mil novos soldados, segundo o mesmo veículo. Isso significa que está muito aquém da meta de recrutar 409 mil até o final de 2026, e está ficando abaixo do esperado, justamente quando o número de baixas está aumentando. Nada disso é bom para Putin. Como o presidente fracassado da Rússia respondeu? Se você acredita que ele mudará a postura da Rússia ou reverterá as derrotas no campo de batalha e em seu território, não tem prestado atenção nos últimos 4 anos. Putin não tem novas ideias. Mas o que ele e seus comparsas do Kremlin têm são ameaças. Engraçado, a Rússia olhou para o caos que março de 2026 se mostrou e decidiu que agora é o momento perfeito para dizer à Ucrânia que ela precisa ceder o Donbás. Em 31 de março, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia informou à Ucrânia que deve retirar suas forças do Donbás em 2 meses. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, reiterou que Zelensky deveria tomar essa decisão agora mesmo pelo bem das tropas ucranianas, para poupá-las do horror que a Rússia imporá. Putin está vendo a mesma guerra que todos? A Rússia teve o pior mês da guerra na Ucrânia em março de 2026 e decide que agora é o momento de fazer exigências à Ucrânia. Saia do Donbás e a Rússia promete parar de perder tropas e defesas aéreas em níveis recordes, além de permitir que a Ucrânia pare de atacar nossa infraestrutura de petróleo e fábricas. É uma exigência ridícula e revela o quão desconectado o Kremlin está da realidade no campo de batalha e em seu próprio território. Isso é desespero russo. E se março de 2026 for algum indicativo, não haverá retirada, apenas mais poder de fogo sendo entregue à Rússia por um exército ucraniano que está claramente em ressurgimento. O mês infernal de março pode ter acabado, mas o pior ainda espera a Rússia. A narrativa de Putin sobre uma força avassaladora para derrubar a Ucrânia caiu por terra. Especialistas dizem que a Ucrânia está terminando esta guerra, chegando a um ponto de virada desfavorável para Putin. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura dos últimos acontecimentos na defesa do território da Ucrânia contra a agressão russa. E como sempre, obrigado por assistir.